No vídeo de hoje eu quero fazer um balanço depois de passar 4 meses aqui no Brasil. Para quem não me conhece, eu não moro aqui no Brasil, eu moro há mais de 16 anos na França. Vim passar um período um pouquinho maior aqui no Brasil nesse ano, cheguei aqui no mês de março e eu quis viver essa experiência não somente porque a saudade do Brasil bate forte, mas também porque eu quis me reaproximar ainda mais dos meus alunos, realmente sentir na pele o que vocês sentem na pele trabalhando com confeitaria. E eu posso dizer que foi uma experiência maravilhosa, com muitos desafios, mas também com muitos aprendizados. E é esses aprendizados que eu quero compartilhar com você no vídeo de hoje. Então eu já vou pedir com todo carinho que você deixe o seu like aqui embaixo do vídeo, isso me ajuda bastante a distribuir essas aulas, esses vídeos para mais pessoas que querem trabalhar com confeitaria, querem aprender mais técnicas de um jeito simples, sempre entendendo os processos, os porquês. Aproveita também, já se inscreve aqui no canal para você não perder os vídeos, aqui sempre tem receita, sempre tem técnica. Então vamos lá para o que interessa. Quais foram os maiores aprendizados e quais foram os maiores desafios que eu tive aqui no Brasil? Para quem não me acompanhou lá nas redes sociais, eu vim aqui para o Brasil no mês de março, já faz 4 meses que eu estou por aqui, e esses são os últimos dias de passagem, o coração já está bem apertadinho, e daqui a algum tempo eu já estou voltando para a França novamente. E eu estou numa cidade litorânea na Bahia, estou na Costa do Cacau, e uma das principais dificuldades que eu tive aqui nessa cidade baiana foi de encontrar chocolate, mesmo estando na Costa do Cacau. Aqui nessa cidade onde eu tô, eu até tenho acesso à loja de confeitaria. Consigo encontrar embalagem, corantes, coisas básicas da confeitaria. Porém, nessa loja não tem chocolate. E eu me lembro que a primeira vez que eu entrei dentro dessa loja de confeitaria, que é a maior da cidade, eu perguntei para a moça se não tinha chocolate, se tinha previsão de quando ia chegar. E ela me falou, tá tudo aqui, moça. Todos os chocolates que nós temos tem aqui. Tem chocolate branco, tem um chocolate meio amargo, ao leite. Eu falei para ela que aquilo não era chocolate, aquilo era cobertura. Ela falou, não, aqui isso daqui é chocolate, é a única coisa que a gente tem. E eu lembro que eu fiquei completamente em estado de choque, compartilhei isso no Instagram, porque isso mostra a nossa ignorância face ao conhecimento. Quando eu falo que conhecimento liberta, conhecimento é isso. É você saber o que existe, o que não existe, o que é certo, o que é errado. E no caso da cobertura fracionada, bom, para quem entende um pouquinho sobre confeitaria, sabe que cobertura não tem absolutamente nada a ver com chocolate, não são as mesmas gorduras, não tem as mesmas funções, não tem o mesmo sabor, não tem a mesma textura, enfim. Então, uma das minhas maiores dificuldades foi encontrar o chocolate. E não somente encontrar o chocolate, mas trabalhar com o chocolate. Para quem fala para vocês que trabalhar com chocolate, não tendo climatização, não tendo ar-condicionado, gente, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Eu cheguei aqui no mês de março e a temperatura estava assim por volta de 30, 32 graus dentro da cozinha, lá fora muito mais quente. Então uma das principais dificuldades para mim foi trabalhar com o chocolate, né? Cheguei ali um pouquinho antes da Páscoa, praticamente impossível fazer um ovo de Páscoa, fazer a pré-cristalização, né? Que é a temperagem, porque a temperatura simplesmente ela não desce. Então foi algo bem complicado, tanto estocar o chocolate da maneira correta. Aqui eu estava sem climatização, só tenho ar-condicionado nos quartos, não ia manter o ar-condicionado ligado só para estocar um pouquinho de chocolate. Então os meus chocolates eles ficavam guardados dentro da despensa do armário e o que era muito quente para eles. Então os chocolates desenvolveram o flat boom, ficaram esbranquiçados, perderam textura, quando ia derreter eles não derretiam direito, perdia fluidez. E tudo isso, apesar de ser muito difícil, tipo você pega no chocolate, ele já está derretendo, foi muito positivo porque eu tive a oportunidade de mostrar na prática para os meus alunos, mostrar para os meus seguidores a vida real, realmente os bastidores, mostrando como que eu fazia para adaptar a realidade. E, por exemplo, esses chocolates,
que não ficaram estocados da maneira correta, eles não foram para o lixo. Utilizei esses chocolates para fazer receitas, para fazer receita para o Clube de Patisserie, que é o meu clube de assinaturas. Então foi algo muito, muito positivo estar mostrando realidade e trazendo verdades, porque muitas vezes a gente vai pensar que o ingrediente está estragado, que não dá mais para usar, quando na verdade é só uma questão de entender ali o porquê e como fazer as adaptações. Eu utilizei o chocolate dessa maneira nas receitas lá do Clube de Patisserie, expliquei durante as aulas por que o chocolate estava daquele jeito, então foi muito, muito legal poder trazer essa realidade apesar da dificuldade. A segunda grande dificuldade de encontrar ingredientes aqui no Brasil foi em relação ao creme de leite. Aqui é muito fácil encontrar creme de leite de caixinha, aquele de 17%, mas foi extremamente difícil encontrar aquele creme de leite que bate em ponto de chantilly. Aqui eu consigo encontrar aqueles cremes vegetais, onde está escrito lá chantilly, e aquilo não é creme de leite, gente. Aprendam a ler rótulo, aquilo lá é creme vegetal, tem um monte de estabilizante, um monte de espessante, um monte de açúcar. Não dá para fazer uma receita de uma ganache montada, por exemplo, com aquilo, fica horroroso. Então eu precisei me virar nos 30, não conseguia encomendar pela internet também, pelos custos dos fretes. A única coisa que eu encomendei pela internet foi o chocolate, por não ter acesso aqui, porém o creme de leite eu precisei me virar nos 30. O que eu fazia com as ganaches é que eu precisei readaptar proporções para fazer os recheios utilizando o creme de leite de caixinha, e quando eu precisava realmente do creme de leite fresco, aquele que bate em ponto de chantilly, eu fazia o meu próprio creme de leite fresco, e eu mostrei para vocês aqui no canal, tem 2 receitas de creme de leite caseiro, que ficou sensacional. Uma receita onde eu utilizo leite e manteiga, e uma outra receita onde eu utilizo nata e leite. Então foi a oportunidade de mostrar para vocês que quando a gente quer, a gente consegue. E muitas vezes o creme de leite que a gente faz em casa, ele custa muito mais barato do que você comprar no supermercado. E essa questão do creme de leite, que muita gente fala, mas eu não vou trabalhar com confeitaria, mas eu não vou trabalhar com a confeitaria mais profissional, ou eu não vou trabalhar com ganache, porque preciso do creme de leite fresco. Eu provei para vocês aqui no Brasil que é possível fazer ganache utilizando qualquer creme de leite e qualquer líquido. Foi uma ideia que eu tive assim que eu cheguei aqui no Brasil, quando eu comecei a conversar com vocês, e vocês relataram essa dificuldade de encontrar o creme de leite mais gorduroso, um creme de leite com mais qualidade. Eu desenvolvi um workshop ensinando a como adaptar e a como criar o seu próprio recheio, e foi sensacional. Imagina só, você ir numa feira, pegar um cupuaçu, pegar uma banana da terra e poder criar o seu próprio recheio a partir daquele ingrediente, porque vamos falar sério, né? O Brasil é maravilhoso em termos de diversidade de fruta e diversidade de castanha. E para mim isso foi um parque de diversões, poder criar através desses ingredientes maravilhosos. E realmente foi um workshop onde as pessoas se apaixonaram. Inclusive, se você que está assistindo o vídeo, se você tem vontade de aprender a como desenvolver teus próprios recheios, seja para fazer bolo, ou para rechear bolo de pote, ou para rechear macarrão, enfim, você criar o sabor que você quiser utilizando creme de leite de caixinha, ou o próprio suco da fruta, ou a própria polpa da fruta, vou deixar para você o link aqui desse workshop. É super baratinho, custa R$ 97, 90 dias de acesso e ainda tem o meu suporte. Tenho certeza que você vai adorar. Foi um dos melhores workshops que eu já fiz na minha vida. Resumindo, essas dificuldades me trouxeram oportunidades. Oportunidades de poder criar eu mesma o ingrediente que eu estava precisando, e a oportunidade também de estudar e estar trazendo esse conhecimento para vocês. Porque se eu estivesse lá na França, lá é tudo muito mais fácil, lá eu consigo ter acesso a um bom creme de leite, a um bom chocolate, poderia estar fazendo as receitas com esses ingredientes e só falar para vocês, não, mas você precisa disso, faz com isso, isso e isso. Mas não, aqui o buraco é muito mais embaixo e eu falo com toda a propriedade do mundo. Vocês que são confeiteiras e confeiteiros aqui no Brasil, vocês têm muito mais mérito do que nós que estamos em outros países.
E, gente, eu vim para o Brasil praticamente sem nada na mala. Para não mentir para vocês, eu trouxe alguns equipamentos para não precisar estar comprando tudo aqui novamente. Eu trouxe espátula, eu trouxe bico de confeitar, eu trouxe assadeira daquelas fininhas, eu trouxe tapetinhos, aqueles para assar macarrons. Porém, o resto, gente, eu me virei com o que tinha aqui nessa cozinha. Essa daqui foi a cozinha que eu utilizei durante esses últimos 4 meses. Foi aqui que eu gravei as aulas para o YouTube, foi aqui que eu gravei as aulas lá para o meu clube de patisserie, onde eu libero uma receita toda semana. E a única coisa que eu comprei aqui no Brasil foi essa batedeira aqui. A minha batedeira ficou lá na França, a minha KitchenAid, e eu comprei essa batedeira aqui da Mundial. Foi a batedeira planetária mais barata que eu encontrei. Paguei menos de R$ 400 na internet e ela super me atendeu. Com essa batedeira aqui, eu fiz macarrons, eu fiz brioche, eu fiz massa de torta, todas as receitas que eu precisei gravar para o clube de patisserie, ou eu fiz na mão, ou eu fiz nessa batedeira aqui. Então, um ótimo custo-benefício. Precisei também fazer algumas readaptações, porque o fouet ele não encosta bem ali no fundo do bowl, mas super me atendeu. Super valeu a pena o investimento. E uma das coisas que mais pegou para mim aqui nessa cozinha foi o forno a gás. Eu consegui fazer todas as receitas que eu precisei no forno a gás. Fiz macarrão, fiz madeleine, fiz brioche, fiz cookie, fiz rocambole, fiz tudo tudinho que eu precisava fazer lá para o clube. Porém, o que eu notei é que o forno a gás, gente, é assim, dá para fazer tudo, mas num tempo muito, muito, muito maior. Eu sempre trabalhei com forno elétrico, aquele forno elétrico turbinado, né, que tem um ventiladorzinho assim lá no fundo, que é um tipo de forno mais profissional, ele assa muito mais rápido os preparos, tem um padrão muito maior. E o forno a gás, gente, demora uma vida para assar uma coisa. Algo que eu levaria 10 minutos para assar, por exemplo, uma massinha de rocambole, no forno a gás eu levava entre 20 e 25 minutos. Os tempos sempre dobravam, ou ficava mais assadinho aqui, menos assadinho ali, ficava mais douradinho aqui, menos ali. Então, assim, resumindo essa experiência que eu vivi aqui no Brasil, se eu tivesse amanhã iniciando na confeitaria e não tivesse muita grana para investir, o que eu compraria de verdade, se eu pudesse investir um pouquinho, seria um forno. Porque, olha, vocês que trabalham com confeitaria e com forno a gás, palma para vocês, viu? Porque o esforço, ele é o dobro, ele é o triplo. E muitas vezes a gente acha que a gente está economizando dinheiro trabalhando com forno a gás, quando na verdade o gás, ele acaba muito mais rápido. Como eu usei muito forno aqui, eu achei que o gás, ele acabou super rápido, então não é uma boa escolha financeira. É claro, se você está iniciando, se você não tem R$ 1 para investir num forno mais profissional, é claro que você vai iniciar com o seu forno a gás, mas assim que você começar a ter entrada de dinheiro, olha, um forno é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores investimentos que você pode fazer. Para mim, que gosta de praticidade, eu não gosto de passar a noite na cozinha, passar muito tempo produzindo, eu gosto de produzir rápido, em larga escala. Para mim, o forno a gás não é bom. Só para você ter ideia, para assar macarrão, você tem que assar assadeira por assadeira, demora uma vida. Deu para fazer tudo certinho, inclusive foi uma das melhores lives que eu já fiz na minha vida. Eu cheguei aqui nessa cozinha, abri o telefone e fiz a live juntamente com vocês, morrendo de medo, porque era a primeira vez que eu estava usando a batedeira, a primeira vez que eu estava usando o forno a gás. E, gente, deu super certo, é claro que deu certo. Precisei fazer adaptações, mostrei tudo para vocês. A gravação tá aqui no canal do YouTube. Então, eu sempre quis mostrar para vocês, durante esse tempo aqui que eu passei no Brasil, como que eu fazia para estar adaptando cada realidade. E eu acho que essa experiência aqui no Brasil, ela foi válida por isso, para realmente estar aí onde vocês estão, estar vivendo na pele, né, sentindo na pele
essa mesma sensação, às vezes, de impotência, de não encontrar um produto, a sensação de não render, né? Quando você tem um equipamento que não é tão adaptado, que não é tão potente como o forno a gás, mas mesmo assim, conseguir fazer todas as receitas, mostrando para vocês na realidade como que eu fazia para readaptar tudo. Então deu sim para eu me virar nos 30 aqui, mesmo com algumas dificuldades. Fiz macarrons no forno a gás, mostrei que é possível, né, fazer massa de brioche numa cidade super quente. Fiz biscoitos amanteigados, fiz tortas, fiz quiches. Enfim, eu não passei aperto nenhum, eu não deixei de fazer nenhuma receita que eu precisava postar lá no Clube de Patisserie. Para quem já é assinante lá do clube, teve percepção de que eu trouxe toda essa realidade para os alunos, né? Eu estava sempre mostrando, olha, esse ingrediente é o que eu tinha acesso, aqui dá para fazer adaptação, essa daqui é a textura mais diferente. Então, realmente, eu trouxe para vocês ainda mais realidade, ainda mais pé no chão, coisa que eu já fazia lá na França, mas foi muito bom estar realmente vivendo isso na prática junto com vocês. Então foi por isso que eu quis compartilhar aqui com vocês esse vídeo, falar sobre quais foram as minhas dificuldades, falar sobre os pontos positivos, e para mim um dos maiores pontos positivos aqui no Brasil foi poder utilizar as melhores frutas, as melhores castanhas, desenvolver realmente sabores mais brasileiros, mostrar que a confeitaria francesa não é o que vocês imaginam. Todo mundo imagina um ingrediente que eu não tenho acesso, um ingrediente caro, uma técnica cara, equipamentos caros, e não, eu fiz tudo nessa cozinha aqui, ó, que eu acho que é a cara de todo brasileiro, com pouquíssimos ingredientes, com pouquíssimos equipamentos, e eu consegui fazer tudo que eu precisava com a cara do Brasil e técnica de verdade. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você, que sirva também como inspiração. Em todo caso, para você aí, ó, que já trabalha com confeitaria aqui no Brasil, meus parabéns, você tem muito mais mérito do que eu que estou lá na França, e realmente continue trabalhando, continue sobretudo estudando, porque conhecimento liberta, e conforme você vai vendendo seus doces, se posicionando, você vai trocando seus equipamentos aos pouquinhos, mas o mais importante é você fazer na confeitaria aquilo que faz sentido para você, com a sua personalidade. Te vejo então no próximo vídeo, talvez numa outra cozinha, num outro lugar, talvez em outro país, mas sempre aqui trazendo conhecimento de verdade para vocês.